judaica. Querido, livro de Lucas, capítulo 11 e capítulo 15, a começar do 11, diz assim: disse um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: pai, dá-me a parte de bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve na terra, aquela terra, grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou os cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando de si, disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me um dos teus jornalheiros. E levantando-se foi ter com seu pai. Quando ainda estavam longe, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão, correu, lançou o seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao servo: trazei-me a melhor roupa, vestido, pão de anel e alparca nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matamos, comemos, alegremos, porque esse filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Queridos e amados irmãos, quando meditamos nessa mensagem, vamos ao longo, a gente cita esse cidadão, esse filho precipitado, como uma ovelha, naquela parábola do bom pastor, onde o bom pastor, ele deixou 99 ovelhas e foi atrás daquela ovelha desgarrada. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, ele tinha a preocupação de ir até aquela pessoa que verdadeiramente estava precisando, porque em uma de suas palavras ele disse: eu vim para os meus, veio para os seus, e os seus lhe rejeitaram, mas aqueles que glorificaram, adoraram verdadeiramente o nome do Senhor Jesus, foram filhos da graça e filhos da misericórdia do Senhor Jesus. E agora diz a palavra do Senhor que Jesus, ele propôs essa parábola de um homem da qual tinha 2 filhos. Querido, o mais moço, ele queria ter uma vida de seu pai, ele queria ter uma vida dissoluta, ele queria reconhecer ali verdadeiramente o que era ficar sozinho, o que o seu pai tinha, o gozo que o seu pai tinha ali, tinha ganhado ali com o passar do tempo. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem, ele propôs em seu coração em sair da casa de seu pai e viver uma vida dissoluta. E agora ele disse: pai, dá-me a parte do bem que dá dos bens que me pertence. Agora vamos para as leis que vivemos os dias de hoje. Um pai não pode abdicar dos seus bens, da qual ele esteja nascido quando ele estiver morto. E naquele tempo a lei judaica, ele dava àqueles homens que verdadeiramente queriam abdicar do seu bem o direito de abrir mão dos seus bens, estando vivo ainda. E esse jovem, ele pediu os seus bens e foi viver uma vida dissoluta, uma vida sozinho. Ele quis sentar para ver se tinha uma vida igualmente ao pai. Mas diz a palavra do Senhor que o pai, ele partiu a herança ali e deu ao filho mais novo, de forma que ele pegou aqueles bens, aquele algo que estava em sua mão, e ali, querido, foi por uma terra longínqua, desperdiçando com meretrizes e coisas mais. Mas diz a palavra do Senhor, queridos e amados irmãos, que houve naquela terra uma grande fome. Eu aqui, querido, segundo os historiadores dizem, querido, que diz que aquele homem ali, quando chegava, tinha muitos amigos, porque o dinheiro, ele traz muita amizade, mas quando você não tem, as amizades saem, correm de você, porque não estão de olho, não estão de olho na sua amizade, mas estão de olho sim naquilo que você tem para oferecer. E aquele cidadão estava com a herança de seu pai. E agora diz a palavra do Senhor Jesus que aquele cidadão, ele vindo, que aqueles amigos se entrosou com aquele pessoal e começou a gastar com seus dinheiros, com um amigo, meretrizes, bebidas e coisas mais. Mas diz a palavra do Senhor que houve uma grande fome naquela terra de fome, que ele, levantando-se um dia, ele disse ao cidadão: olha, o que é que tem para eu fazer aí? Porque já vejo que não tenho mais
abençoado. Quem sabe aquele homem, ele sendo amigo dele, disse para ele: olha, sobrou para ti, você apacentar porco, cuidar de porco. E aquele homem, ele se enchia de gozo com aquilo que sobrava dos porcos. Ei, o que será que você tem colocado em sua vida? Qual é o gozo que verdadeiramente você sente? Será